querido Rabino Levi, e eu gostaria que a gente fosse, se possível, algo dinâmico. Vocês têm liberdade para me interromper e a gente vai tentar responder o que for possível. Porque o câncer é uma patologia, é uma doença em que muitas vezes a gente não encontra respostas tão plausíveis como a gente imagina. Hoje a gente tem 120 tipos de câncer diferentes. Existem várias síndromes que caracterizam a hereditariedade do câncer para alguns casos. Quais são os fatores de risco para o câncer? Quais são aquele grupo de pessoas que tem mais risco de desenvolver o câncer? O primeiro são pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício, são pessoas muito sedentárias. Um dos fatores de risco também para o desenvolvimento do câncer é a obesidade. Outro fator de risco é o tabagismo. Outro fator de risco é a infecção por um vírus que se chama HPV. Outro fator de risco, e aí talvez o Mauro possa, como professor na área de ginecologia, possa se estender mais para tratar esse tema sobre a contaminação pelo HPV. Outro fator de risco é o consumo de álcool e produtos químicos que são muito utilizados na lavoura, não só no Brasil, mas como em outros países. E um dos produtos que é utilizado muito na lavoura no Brasil, que é um dos maiores consumidores do mundo, é o glifosato. O glifosato, que é o Roundup, ele é utilizado para matar ervas daninhas. Mas recentemente, agora, em março, no final de março, eu fui para Israel e eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 fazendas lá. E posso falar para vocês que cansa muito, mas como eu tenho uma certa familiaridade com esse tipo de produtos, né, que são inseticidas, que são produtos agrícolas para controle, né, de pragas, eu sentia que, apesar de usar gotejamento, né, tudo lá é gotejamento, mas eu sentia no ar o cheiro do uso de extensiva quantidade de inseticidas e medicamentos para controle de praga. E se nós formos traçar um mapa, eu não estou falando que é por causa desses produtos, mas se nós formos traçar um mapa comparativo entre os vários países, a incidência de câncer em vários países, Israel está entre os primeiros. Se por um lado está entre os primeiros como incidência do número de casos de câncer, por outro lado, Israel é o que obtém o maior, ou um dos maiores ou melhores resultados do controle da doença. Então, a parte de cirurgia, a parte de uso de medicamentos, a parte de imunoterapia, lá é muito desenvolvido. Tanto que o grupo que eu faço parte, ele tem um convênio para suporte da nossa estrutura de conhecimento sobre essa área. Tão desenvolvido é a pesquisa do câncer em Israel. Mas o que nós vimos? E vocês estão percebendo que eu toquei no assunto de várias causas, né, de câncer, mas eu não falei hereditariedade. Porque apenas 1 em cada 4 casos de câncer é hereditário. Apenas 1. Mas nos casos que 1 em cada 4 são de causa hereditária, nós temos vários tipos. Por exemplo, câncer de próstata. O risco de um filho de um paciente de câncer de próstata é muito maior. Então ele não vai fazer o screening, ele não vai fazer pesquisa do câncer a partir dos 50. Ele tem que começar a fazer a partir de 40 anos. Os filhos
as filhas de mulheres que tiveram câncer de mama têm um risco 2 vezes maior que a população de desenvolver câncer de mama. O câncer de pulmão, os filhos de pacientes que tiveram câncer de pulmão têm 33% mais de chances de ter tumores nesse mesmo local. Então, mostrando que existe uma facilidade hereditária para o desenvolvimento do câncer. Mas, felizmente, esse grupo não é tão grande dentro dos fatores etiológicos. Quando nós falamos sobre câncer, eu pratico, eu estou na área há 45 anos, as coisas mudaram muito. As coisas, o que era fatal não é mais fatal. As pessoas que, por exemplo, tinham uma sobrevida mediana de 12, 13 meses, quando tinham um diagnóstico de câncer de pulmão, hoje elas estão vivendo com a imunoterapia anos. Evidentemente, a vida mudou para esses pacientes, porque eles têm que tomar medicamento, os medicamentos custam caríssimos. Tanto que hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de mortalidade por câncer é bankruptcy. A família quebra. A família quebra e os pacientes não conseguem fazer o tratamento. Então, aquela doença que estava sob controle, deixa de ficar sob controle e toma conta do paciente. Isso é real. Aqui no Brasil, existem tratamentos que estão, desses modernos, e que conseguem controlar, por exemplo, algumas doenças agressivas, como câncer de pele, que chama melanoma, custa em torno de 110, 100 mil reais ao mês. Evidentemente, existem batalhas judiciais, existem pressões, etc., para que o paciente não tenha que desenvolver ou desembolsar esse recurso. Bom, mas como é que funciona a vida de um paciente oncológico? A vida de um paciente oncológico segue uma linha. É uma linha de vida. E qual é o primeiro passo dessa linha de vida? É o diagnóstico. No diagnóstico é que é dado o primeiro passo da linha de vida do paciente oncológico. Ele é submetido à cirurgia, ele é submetido a tratamentos medicamentosos, ele é seguido para que a doença não volte durante anos, em alguns casos 5 anos, em alguns casos 10 anos, em alguns casos a vida toda. Mas, lá no fim dessa linha de vida, ocorre uma dicotomia, ocorre uma separação. E o que é essa separação? Essa separação ela é dividida bem no meio. 50% dos pacientes que alguma vez tiveram um diagnóstico de câncer vão ficar curados. A doença não vai voltar nunca mais. Os outros 50%, a doença vai recrudescer. Às vezes, não é essa doença que recrudesce, mas vem um outro tipo de câncer, que também às vezes é controlado, depois um terceiro tipo de câncer, não necessariamente associados um com o outro. Existem pessoas que têm componentes genéticos que propiciam o aparecimento de vários tumores diferentes. E eu gostaria também de esclarecer o que às vezes é um erro, um engano que as pessoas fazem. Se uma pessoa tem um câncer de intestino e essa pessoa desenvolve o aparecimento da mesma doença no pulmão, ela não tem câncer de pulmão. Ela tem câncer de intestino com metástases nos pulmões. Teve essa passagem, né? Essa linha, né? Essa linha de... E o que está acontecendo também é que a história natural, né, do câncer está mudando. Por exemplo, o câncer de intestino
acontecia em pessoas acima de 60 anos, 70 anos. Hoje, jovens de 30, 40 anos já estão desenvolvendo esse tipo de doença. As coisas mudaram. Pulmão, por exemplo, existia um tipo que era muito relacionado com cigarro, e hoje o mais frequente não é relacionado com cigarro, é relacionado com poluição, é mais frequente nas mulheres do que nos homens, e quando comecei como oncologista era muito mais frequente nos homens do que nas mulheres. Então a biologia da neoplasia mudou. Que isso daí mudou? Porque foi invertendo as coisas. Por que mudou a história do câncer? Primeiro, porque o mundo mudou em termos de poluição, em termos de alimentação, uso de alimentos ultraprocessados. Mudou também porque houve uma seleção dos genes, né, que dão as nossas características ao longo do tempo. Então são esses fatores que devem estar influenciando. Bom, uma em cada duas mulheres vai ter câncer. Essa é a história. E 2 em cada 3 homens vai ter algum tipo de câncer, e estou excluindo esses cânceres de pele, que acontece muito por irradiação ultravioleta, exposição ao sol. Esses excluídos é essa estatística que a gente trabalha. E a gente trabalha, a grosso modo, cura de 50% dos pacientes, em qualquer tipo de tumor. Qual é a incidência que você falou que 1 em cada 2 mulheres, 2 em cada 3 homens. E lembrando que apenas 1 em cada 4 casos é que tem uma tendência genética, né? E 3 em cada 4, não, são casos que aparecem de novo. O fato de ter um tipo de câncer não significa que não vai ter um outro tipo de câncer. E que não significa que não vai ter um outro ainda não relacionado com o segundo. Então, tive vários pacientes que tiveram câncer de próstata, tiveram linfoma, não-Hodgkin e tiveram um melanoma, que é um tumor de pele. São tumores completamente diferentes. E isso é uma predisposição genética daquela família a esse tipo de doença. Existe alguma estatística em termos de idade, faixa etária, Para aparecimento do câncer? Então, é o que eu estava comentando, né? A gente, antes era uma doença que acometia as pessoas idosas, acima de 60 anos, acima de 70, e isso não está acontecendo. O câncer de mama, às vezes, está aparecendo em pessoas entre 20 e 30 anos. O câncer de intestino está aparecendo em pessoas entre de 30 a 40 anos. Então, essa mudança, né, de alteração de comportamento da doença, que está relacionado com os tempos de hoje, né, é que está fazendo com que a gente fique confuso, que a gente fique, às vezes, até um pouco assustado sobre os riscos que nós estamos correndo. Doutora Aurélia, Próstata e mama também caiu a faixa etária? câncer de mama. Próstata e mama, muito, como eu falei para a senhora, entre 20 e 30 anos nós temos pacientes com câncer de mama. Pacientes com câncer de próstata ao redor dos 40 anos. Como classificar o carcinoma? O carcinoma é um tipo de tumor que aparece em epitélio. O que é epitélio? A pele é epitélio, o que reveste o estômago por dentro é epitélio, o que reveste o pulmão por dentro é epitélio, mas o que dá sustentação da pele, né, embaixo da pele, o que nós temos? Gordura, um tecido que dá elástico, que dá sustentação, aí já não é mais carcinoma. Aí é sarcoma, que são tumores mais agressivos. No cérebro nós não temos nem carcinoma e nem sarcoma. Porque o cérebro, ele está dentro, né? Está dentro da caixa craniana, e ele não tem nem epitélio, ele não tem nem o tecido de sustentação dele. Então, ele não aparece nem como carcinoma, nem como sarcoma, mas aparece como um outro tipo de tumor que é muito agressivo também. Considerando que o estilo de vida
tem feito com que surjam tumores mais precocemente, se houver uma mudança nesse estilo de vida, mesmo que eles não tenham nada a ver um com o outro, seria possível haver um controle maior, independentemente da genética? Eu concordo plenamente com a colocação e eu vou convocar todos a fazerem mudanças nos planos da sua vida, de autoconhecimento, para que a gente não corra tanto risco. Então eu acredito plenamente nisso. Eu vou, no final da palestra, eu vou fazer uma observação e vamos ver como é que a gente fecha tudo isso. Existe uma relação quando o câncer aparece quando a pessoa mais jovem e quando aparece já numa pessoa de uma faixa etária bem maior? Sim, A agressividade. o que nós acreditamos e acreditamos é que quando os tumores aparecem em pessoas mais idosas, esses tumores têm uma evolução mais lenta do que em pessoas mais jovens. Mas muitas vezes, na minha experiência, eu não sei falar estatística, porque foi só experiência pessoal, e isso às vezes não tem muito valor científico, mas muitas vezes uma pessoa idosa vem com um tumor muito agressivo. E esse tumor muito agressivo não é passível de controle. Mas, como regra geral, quanto mais jovem, mais agressiva é a neoplasia. Uma pessoa jovem, que ela tem alguns sintomas diferentes, que ela nota que tem alguma coisa errada com ela, ela vai logo ao médico e ver isso seria pegar a doença logo no começo, bem no comecinho, digamos, pâncreas. Ela pode... Mas a senhora foi um exemplo feroz. Porque O pâncreas é um tumor muito agressivo e às vezes nós pegamos doenças bem iniciais, mas assim mesmo lançando metástase no fígado. Às vezes nós temos doenças de 2, 3 centímetros no fígado, desculpe, no pâncreas, que é muito pequeno, mas já lançando metástase no fígado e no abdômen. O pâncreas é uma neoplasia muito, mas muito agressiva. Ao lado de todos esses motivos que podem causar, onde fica a parte emocional? Por exemplo, alguém que perdeu o marido, etc. Onde que isso aparece? Eu vou pedir desculpa para a senhora, mas vai ser a última observação que eu vou falar. Ok. Bom, toda essa introdução, a gente pode falar sobre agora espiritualidade e câncer. Né? Como é que nós vamos tratar uma doença que mexe com o eu, mexe com a família, mexe com os amigos, sem falar em espiritualidade? Como é que nós não vamos utilizar todas as armas possíveis para o controle da doença? Nós vamos usar medicamentos, nós vamos usar cirurgia, vamos usar aparelhos de radioterapia, mas por que nós não vamos utilizar outros tipos de medidas que são simples de tomar, necessitam de ter muita força de espírito para tomar e fazem a diferença? Fazem a diferença em termos de capacidade de lutar contra a doença, capacidade de controle da doença e capacidade de não sofrer tanto com o tratamento e com o diagnóstico. Então, é muito complicado, mas nós temos que ter em mãos que nós podemos fazer isso, e está nas nossas mãos isso. O controle, de fato? Do quê? O controle Do quê? da doença, consegue? Não, não. O controle da nossa espiritualidade na abordagem da doença. E a espiritualidade pode fazer diferença. O bem-estar psíquico pode fazer diferença no enfrentamento e no controle da doença. É isso que eu perguntei, inclusive no controle. Faz diferença. Não é absoluto. Não é absoluto. A espiritualidade, ela não é absoluta. Não vamos sair daqui com a ideia de que a espiritualidade é absoluta. Ela ajuda e dá suporte aos tratamentos e à recuperação. Lembre-se da linha. A linha é diagnóstico, tratamento, segmento e o que todos nós queremos aqui é dar
na curva que vai para cima, nos 50% que vai para cima. É isso que a gente deseja. E para isso nós temos que utilizar o que está nas nossas mãos e tudo que for possível para reestabelecer o equilíbrio. Porque o que é o câncer? É um desequilíbrio. As células que eram para repor aquelas que já estavam velhas, elas não fazem só isso. Elas repõem aquelas com células defeituosas e não param de crescer. Esse desequilíbrio, ele está aí. O rompimento do equilíbrio foi estabelecido. E o que nós podemos fazer para restabelecer esse tipo de equilíbrio? Mas existe algum estudo, assim, comparando uma pessoa com o mesmo tipo de câncer, sem espiritualidade, com outra que seja altamente espiritual, a evolução do caso dos dois? Então, existe trabalho que é publicado por revistas assim, de alto nível, como por exemplo a New England, que é a revista médica mais antiga que existe, mostrando que em volta do paciente, estabelecimento de um ponto de apoio, dirigir as orações, dirigir os bons pensamentos, estabelecer o equilíbrio psíquico do paciente, contribui para melhor resultado. Isso não é eu que acho, ou as pessoas que acham, porque a gente às vezes é muito intuitivo nisso, né? Mas existem trabalhos mostrando isso. Pensamento positivo. Isso é muito bom. Pensamento positivo. A gente traduz isso, mas na verdade tem várias nuances. Né? Na verdade tem várias nuances. Até a ortodoxia, e eu vou mostrar para vocês num trabalho que eu encontrei, pode contribuir para melhor resultado. Participação afetiva da família. Mas, então, a participação afetiva não é uma situação simples, né? Porque o diagnóstico do câncer, ele é muito pesado. E o paciente, ele fica muito fragilizado. E muitas vezes as pessoas que estão em volta do paciente não têm estrutura para aguentar essa situação de fragilidade do paciente. E muitas vezes o paciente não encontra esse respaldo em volta dele e muitas vezes ele não é orientado a procurar suporte e apoio psicológico durante o tratamento e pós-tratamento. Porque ele não recebe o que ele espera. Mas o paciente oncológico, ele espera sempre muito mais, ele não espera mais. Porque é difícil para as pessoas darem. Não é um defeito que as pessoas não estão dando, é porque é difícil dar. E aí, muitas vezes, nesse não dar, nós precisamos procurar suporte de profissionais que possam suprir essa necessidade psicológica do paciente. Uma coisa interessante é que não é só o paciente estar envolvido com, digamos, com as orações. Tem gente olhando por fora e ele não sabe, nem está sabendo. Isso interfere, quer dizer, não é só um autoconvencimento de que ele vai melhorar. Pessoas olhando por ele têm um resultado. Entendeu? Que eu acho que, às vezes, a resultante das pessoas de fora orando por ele ser maior do que ele próprio orando por ele, entendeu? E existem filosofias, né, que chamam essa corrente de pensamentos, essa corrente de orações de egrégoras. É um conceito muito estabelecido. Desculpe, eu faço antroposofia e eles se baseiam somente nas plantas. Então eu tive câncer lá nas plantas. Não, pesquisa, mas era cura com plantas. Já ouviu falar? Antroposofia, como é que chama esses remédios que tem aqui? Não, eu sei o que eu sei. Eu sei o que é fitoterapia. Fitoterapia? Não, pode ser. Não. Mas, assim, mas o que eu quero começar com a senhora
Então eu demorei para responder, porque eu não vejo respaldo. E olha, para vir aqui eu fui procurar. Eu vou mandar Eu um fui livro. ver, mas não tem um Bem respaldo. interessante, né? E não vi nenhum trabalho nessa situação. Mas a senhora fez um tratamento convencional. E talvez o suporte que poderia estar fora da sua cabeça, a senhora encontrou Na lá planta. na planta. Entende? O que são egrégoras? Egrégora é uma corrente de pensamentos. Ah, o que é? Egrégora é uma corrente de pensamentos voltados para uma determinada pessoa ou uma determinada situação. Então, aqui todos nós podemos fazer uma egrégora para que a gente saia daqui mais conscientizados de como a gente pode ajudar espiritualmente alguns pacientes que nós, seguramente várias pessoas aqui conhecem, que estejam passando por tratamento. Né? Então essa é uma egrégora que nós vamos Mas estabelecer. é similar ao que é feito no judaísmo. Que sempre, né? Alguém pode falar. A gente não pede quando tem alguém doente para várias pessoas. Mas eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é. E por isso que a maçonaria é tão próxima dos pensamentos judaicos. Vai, mas é muito próximo. É muito. Doutor, eu acho que no câncer, o pior é o emocional. Eu acho que é pior que o câncer. O paciente sofre mais emocionalmente do que pelo câncer. Eu até concordo, em termos eu concordo, pessoal, que existem determinados tipos de tumores que provocam muito sofrimento físico, Físico. que é dor, desconforto, impossibilidade de poder se alimentar, de depender de vários tubos artificiais para poder manter a vida. Então, a qualidade de vida cai muito. A qualidade de vida cai muito. Podemos ir para frente? Claro. Bom, só relembrando os números, né? Para 2024, nós estamos esperando no Brasil pouco mais que 700 mil casos de câncer. Desses, 73 mil casos de câncer de mama, de próstata, 71 mil casos. 71 mil casos, de intestino, 30 mil casos, de pulmão, 30 mil casos, de boca, 18 mil casos, de estômago, 17 mil casos, e de linfomas não Hodgkin, 13 mil casos. Me incomoda um pouco entender como que chegam a esses números. Porque... Incomoda bastante. Hã? Isso é previsão. Não quer dizer que vai acontecer. Sim, mas a partir aonde se coleta essa taxa? Você faz uma análise prospectiva a partir de dados retrospectivos. E isso pode ter Então você- todo o erro possível. Você traça uma curva de uma parte, 20% da população que tem acesso a exames, vamos dizer assim. Estou sendo otimista. Muita gente morre de câncer e não tem nem ideia. Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. As pessoas que passaram por diagnóstico podem ser, vamos dizer, validou que ela tem isso ou não tem. As pessoas que morreram sem nenhum tipo de diagnóstico não entraram nesse. Não traz. Então, você pode ter um erro muito grande. Demais. E esses dados, eles são levantados a partir de, ao redor de 12 instituições no Brasil. Jaú, que tem um hospital do câncer muito grande, Barreiros, que tem um hospital do câncer muito grande, o INCA, no Rio de Janeiro, que é muito grande, a Fundação Ecocentro, daqui de São Paulo, que é muito grande, mas está fora Ribeirão Preto, está fora Campinas, está fora... Então, pode ter erro? Pode.
Mas a ideia é sair daqui que o câncer, a tendência é aumentar, e nós não estamos falando de 10 casos, nós estamos falando de centenas de milhares de casos. Agora, eu também tenho as mesmas questões. Como é que, em dados retrospectivos, quer dizer, aquilo que já aconteceu lá atrás, eu vou traçar o que vai acontecer para frente para eu estabelecer políticas públicas? Não, mas acho que se tem... Nós sabemos quantos cânceres foram diagnosticados, isso por notificação, em 2020, 2021, 2022, porque tem uma curva mais ou menos. Nós sabemos que alguns caíram, câncer de colo do útero, com medidas governamentais, com vacinação, etc., pode ter caído. Então, isso não é muito fácil. Pode não ser exatamente isso, mas para estabelecer políticas públicas é uma coisa extremamente válida e para a gente entender. E é o que a gente tem, né? É o que a gente tem. É melhor ter esse do que não ter nenhum. Sim. Mas eu compartilho com você. Você soma tudo. Bom, o que é a espiritualidade? Para nós alcançarmos a espiritualidade, nós temos que fazer uma abordagem holística para o bem-estar dos pacientes com câncer. O que é a abordagem holística? Não é só ver o diagnóstico, pegar o papelzinho da biópsia, pegar o papel dos exames, do raio-x, da tomografia, da cintilografia e assim por diante. Não. É ver quem está por trás daquele papel, quem está por trás daqueles exames. É um pai de família, é uma mãe de família, ou não é nem pai nem mãe de família. Quais são os problemas que ele tem, o que afeta, que tipo de equilíbrio ou desequilíbrio aconteceu na vida dele que propiciou o aparecimento, ou pode ter contribuído para o aparecimento da doença. Todo paciente tem uma história a contar. Todos. Se eu perguntar aqui para cada uma das pessoas que já tiveram esse diagnóstico de câncer, todos têm uma história. E a história de um não é igual à história do outro. E isso é importante para fazer a abordagem holística dos pacientes. O que garante um significado à vida daquele paciente? Qual é a fonte da sua relação com a transcendência? Como é que nós podemos viver sem transcendência? Nós constantemente estamos elevando a planos maiores, planos menores, e essa migração é que faz com que a gente estabeleça algum tipo de relação. E a espiritualidade, na verdade, ela não é um conceito estático. Ela depende também, e dentro dela está contida a fé, está contida a crença, e está contida a religiosidade. Eu tenho fé. Sim, mas eu não oro, eu não penso, eu tenho fé, olha que é perguntado. Mas cadê a crença? Como é que você contribui para cultivar a sua crença? Como é que você faz para ir para frente? E como é que é a sua religiosidade? Nossa. E por que a gente inclui a espiritualidade nos cuidados com câncer? É uma interferência positiva, a espiritualidade, na relação dos profissionais de saúde e os pacientes. A maioria dos pacientes deseja que suas crenças espirituais e religiosas sejam consideradas, sejam respeitadas. A melhora na capacidade do enfrentamento de situações adversas. O paciente não se sente sozinho. O diagnóstico é uma situação adversa. Para o início do tratamento é uma situação adversa e assim por diante. E ele não se sente sozinho durante esse período. Lembre sempre daquela linha. O que nós queremos é estar na linha superior. E também, na espiritualidade, a gente faz com que ocorra uma prevenção, né, de conflitos entre crenças espirituais, religiosas, que possam influenciar nas decisões terapêuticas. Um exemplo típico daqui é o que acontece com as testemunhas de Jeová, né? O tratamento é limitado, né? Eles não permitem muitos procedimentos. A espiritualidade, ela é um conceito multifacetado.
ela busca propósito, ela busca significado, ela procura conexão com algo maior e transcende crenças e práticas religiosas específicas. Os valores, ele envolve valores na espiritualidade como amor, compaixão, gratidão, perdão e cuidado com o próximo, que contribui para o bem-estar dos pacientes. Tenho 45 anos, eu pratiquei oncologia há 45 anos. E às vezes as pessoas tendem a falar, olha, à medida que o tempo vai passando, você vai endurecendo, você vai ficando mais rígido. Então isso eu não posso garantir para vocês que não aconteceu comigo. Né? Aconteceu o inverso. Né? E isso, principalmente quando a gente aprende a exercer compaixão. A hora que você se coloca no lugar do paciente, ou a hora que você procura se identificar com o que o paciente está passando. Isso é muito pesado. E a experiência individual, a vivência da espiritualidade é única, é pessoal. Varia de acordo com as crenças, valores e práticas de cada indivíduo. Bom, eu recomendo, sempre recomendei, recomendo a todos os meus pacientes uma relação significativa de espiritualidade em câncer. Reduz o estresse, reduz a ansiedade, reduz a depressão. Promove o suporte emocional e existencial aos pacientes. Aqui eu quero fazer uma abertura. Eu não consigo entender a promoção de suporte emocional e existencial aos pacientes sem um suporte profissional ao lado. Né? Pode ser psicólogo, pode ser psicoterapeuta, pode ser psiquiatra, mas esse suporte é importante, porque ele faz com que a espiritualidade flua de uma maneira mais natural para os nossos pacientes. Aumenta a esperança e o otimismo, melhora a qualidade de vida, promove maior adesão ao tratamento, você fica mais convicto que aquele tratamento vai surtir um bom efeito, e isso é importante para você, e isso ajuda no benefício do tratamento. E, alguns casos, olha a linha, alguns casos curados, alguns casos não são curados, e de alguma maneira, em algum momento nós vamos enfrentar o fim da vida. Às vezes por doença, às vezes apenas por idade. Mas nós temos que ter espiritualidade para poder enfrentar essa situação. Como a gente pratica a espiritualidade? Oração e meditação. Leitura de textos sagrados e reflexões filosóficas. Contato com a natureza. A senhora exerceu a sua espiritualidade ali. A atividade artística, ou musical, ou musical. E também fazer algum tipo de trabalho voluntariado. O trabalho voluntariado, eu fiz aproximadamente uns 14 anos, e eu posso falar para vocês que é muito gratificante. E o trabalho voluntariado não precisa ser necessariamente na área. Né? Pode ser criança, você pode acompanhar um idoso, e assim por diante, ou pacientes que estão em tratamento. Alguns trabalhos, né, que eu peguei 3, né, só para exemplificar. Porque às vezes as pessoas ficam incomodadas, e eu também fico incomodado. Bom, mas você está falando, mas se existe algum trabalho que mostrou que tem benefício? Então, esse primeiro trabalho, procurou quais eram os fatores de mortalidade por doenças do coração, coronárias. Um pouco mais de 10 mil homens israelitas e funcionários municipais de Israel. E o índice de mortalidade por doenças de artéria coronária, que é do coração, devido a essa doença, foi 20% menor entre os ortodoxos. Os resultados continuam significativos com o controle da idade, pressão, colesterol, fumo, diabetes, etc. Um outro trabalho
perguntava, será que a religião prolonga a sobrevivência? Durante o acompanhamento de 6 anos, de 3.968 adultos, relativo ao risco de morte entre esses frequentadores, e eles eram, na verdade, esqueci de colocar aqui, eram frequentadores de sinagoga. Houve um benefício, uma maior sobrevida, menor risco, né, de morte, ao redor de 37%, mais em mulheres 46%, 49% e em homens 37%. Olha, eu estou colocando esses dados, mas eu não combinei com o Rabino Leibler. É o que a literatura mostra. E tem um trabalho brasileiro feito no Instituto Nacional do Câncer, mostrando que essa espiritualidade melhora a aceitação do tratamento, maior esperança e positividade. Eu costumo dizer que a espiritualidade faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento oncológico. Câncer do ponto de vista religioso. O câncer não é visto como uma condição divina, mas é um desafio a ser enfrentado com fé e resiliência. Nada mais judaico do que esse final. É fé, resiliência que existe dentro da comunidade. A tradição judaica enfatiza a importância da cura e do bem-estar. E muitos recursos religiosos estão disponíveis para os pacientes com câncer e suas famílias. Orações, bênçãos e rituais podem oferecer conforto e força durante os momentos difíceis. Nunca esquecer a egrégora e as correntes que podem ajudar. Próximo. Do ponto de vista ético, a lei judaica ela coloca grande ênfase na preservação da vida. Qual é o maior valor, né, que ele nos deu? É a vida. Que nós podemos e devemos lutar pela vida. E todos os tratamentos médicos disponíveis devem ser considerados para salvar vidas. Há diretrizes específicas do que é permitido ou não, e hoje, na comunidade judaica, já existe isso bem estabelecido, do que é permitido fazer no Shabbat, sem prejudicar o tratamento, e também nos feriados religiosos. Questões complexas no final da vida, como o uso de medidas de suporte à vida, ética, e agora eu vou tocar em assuntos muito polêmicos, e um dia eu vou sugerir para o Rabino ser discutido dentro da comunidade esses 3 termos: ortotanásia, eutanásia e distanásia, que são discutidas e debatidas dentro da comunidade. Vou explicar para vocês o que é ortotanásia, o que é eutanásia e o que é distanásia. A ortotanásia é quando existe um paciente com doença disseminada, sem possibilidade de recuperação, em que nós não utilizamos de medidas artificiais para preservar a vida. Ele consegue tomar um copo de água por dia? Tá bom. Nós não vamos pôr 2 litros de soro na veia dele. Vamos deixar o caminho natural ser seguido. Essa é a ortotanásia. Você respeita a natureza. Você respeita o que está traçado para aquele paciente. A eutanásia já é diferente, é uma intervenção. O paciente apresenta-se com um câncer disseminado ou com um problema intestinal insolúvel ou um processo demencial muito intenso. Você dá drogas e medicamentos e provoca a parada da respiração, a parada do coração, a parada do cérebro. Você provoca a morte do paciente. A distanásia. A distanásia, o que você faz?
O paciente está internado, a doença está disseminada, ele está sofrendo dor, ele está passando mal, faz a família sofrer e você continua. Dá soro, faz transfusão, põe oxigênio e assim por diante, e faz com que a vida se prolongue, sem nenhuma possibilidade de recuperação. Então tem esse termo, eutanásia, é muito discutido dentro do judaísmo. Existe um colega aqui em São Paulo que chama Aldo Giglio. O Aldo Giglio, ele é um dos maiores oncologistas do Brasil, e ele é da comunidade, e ele é um estudioso desses temas controversos dentro do judaísmo. Alguma pergunta? Sobre o ponto de vista do médico, aconselharia esses? Não, porque é o que a gente fala que muitas vezes nas eutanasia você adota medidas fúteis, tratamentos fúteis, Não vai falar nada. que não levam a nada, e pelo contrário, até podem encurtar a vida do paciente. Então, por exemplo, fazer um tratamento com terapia absurdo e o paciente está quase agonizando. Você pode provocar uma eutanásia pelas complicações. Não tem possibilidade de se recuperar. Deixa eu fazer uma pergunta. Na eutanásia, minha cabeça, você fica fazendo testes da ciência, Na eutanásia, você fica fazendo testes para ver se salva alguma coisa, você faz experiências. mas o que é salvar alguma coisa? Assim, um remédio assim, para experimentando, você faz experiências. Não se faz. Porque você pode aumentar com esses medicamentos que estão fazendo experiência, você pode até prejudicar a morte do paciente. Doutor, eu acho, na minha opinião, a ortoeutanásia é a melhor. Porque para nascer, a gente não sente dor. E para morrer também não deve sentir. Deve ser natural. Então, eu tenho certeza que é pensamento corrente aqui de todos nós. Mas percebe que você tem um paciente que está no seu leito, ele está mal. Existe em volta dele uma família, existe em volta dessa família amigos, e nunca existe o mesmo pensamento homogêneo, todos eles. E isso, se não tiver espiritualidade dentro desse grupo, vai causar polêmica e vai causar conflito. Mas isso é um pouco de egoísmo dos familiares. Quando você tem um paciente, não tem retorno, ele já está mal, que nada vai trazê-lo de volta, vai melhorar. E você continua, e continua, e continua. É o não desapego, deixar desapegar, né? É o egoísmo da própria família. Não desapegar, né? Mas é por isso que eu recomendo o suporte, não só para o paciente, mas para os familiares, principalmente os que estão trabalhando, que estão acompanhando os pacientes nessas mais próximas. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Pela Torá, Como? pela Torá, o Rabino Shammai uma vez explicou, tem o básico que tem que ser mantido para um paciente que está em estado terminal. E o que é básico? A ortoeutanásia básica. Então é a respiração, né? Pode até pôr um pouco de oxigênio para melhorar aquela angústia respiratória, manter o leito limpo, trocar o lençol, dar banho no paciente, sabe? Se ele aceita 2, 3 colheres de alimento, é aquelas 2, 3 colheres, mas respeita o paciente, mas mantém o básico do paciente. E isso é respeito, né? Isso é respeito e adorar. Seria o paliativo, não é? Isso é doutor. Não, o paliativo tem mais intervenção. Né? Por exemplo, se esse paciente está com muita dor,
e a perspectiva de vida é 1, 2 anos, por que você vai deixar ele ter dor? Eu vou utilizar já morfina. Então você antecipa alguns medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, o controle da dor. A eutanásia, então, não vai oferecer mais do que o... Mas a eutanásia é uma intervenção... Não, a ortoeutanásia. A ortoeutanásia, não. Eu fazer uma pergunta. Sim. Agora não sei se o Rabino vai responder. Sobre transplante de órgão. Eu temia que eu pedi essa pergunta. Se é salvar vidas, então. Se o paciente está precisando. E onde eles estão? Mas vou complementar ainda esse assunto. Transplante, né, entre pessoas, né, que são compatíveis. E agora que estão fazendo transplante de órgãos de porcos geneticamente modificados. Ainda um pouco cachê. Posso? Pode. Que precisa de muita pesquisa para poder responder assim de uma forma completa, mas transplante de órgãos de animais, de porcos que se usa a válvula, se não me engano, do coração, é permitido. É permitido porque a proibição de consumo de um suíno é a via normal, comer. Se aí você injetar ou você fazer um transplante, pelo contrário, é uma mitzvah. Você está salvando uma vida. Agora, na questão de doação de órgãos de alguém que faleceu, é um pouco mais complexo. Porque isso está sendo debatido recentemente, que tem rabinos que dizem que sim, você pode doar, porque só quando você tem certeza para quem vai, se realmente vai ser bem usado. O que acontece às vezes é de você ter um órgão e aí você começar a ver para onde vai encaminhar, como vai encaminhar, e aí você acaba perdendo ele. Mas, de novo, é uma coisa que é um grande debate e é muito difícil achar só duas opiniões sobre isso. Tem alguns órgãos que podem ser transplantados entre pessoas e tem alguns que não podem. Depois da morte, só a córnea do olho. Não, depois a pessoa morreu, pela Torá, assim, num pé só, a córnea pode ser doada. Só a córnea? Porque pela Torá, você só poderia tirar os órgãos depois que tivesse a parada total do cérebro e do coração. E aí já não serve para o transplante. Você já perdeu o órgão porque não tem como. E no judaísmo também o conceito de morte cerebral não está bem estabelecido e aceito, né? Isso que fora do judaísmo é morte. A morte cerebral, eu posso tirar todos os órgãos, isso não é respeitado, isso não é aceito dentro do judaísmo. E dentro da medicina, a morte cardíaca ou a morte cerebral? Então, é que assim, quando uma pessoa falece no além, o protocolo correto é não tocar na pessoa por um bom tempo, ainda esperar alguns minutos, quando decreta morte cerebral. Então isso ia deixar bem inviável qualquer órgão para doação. O câncer do ponto de vista cultural, às vezes pode ser, ele é visto ou pode ser visto como um tabu dentro da comunidade e que pode levar um estigma e afastamento do paciente. Existe um crescente movimento, né, para aumentar a conscientização e o apoio dos pacientes aos pacientes com câncer. E muitas organizações judaicas já estão oferecendo esse suporte. E o apoio da família e da comunidade é fundamental para os pacientes com câncer. E muitas tradições judaicas oferecem maneiras de fortalecer os laços durante os tempos difíceis. Bom, aqui em homenagem ao Rabino também, fui procurar no site Havana,
E a última mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que quando existe sofrimento, e a gente identifica um sofrimento ou vários tipos de sofrimento, não adianta pegar esse sofrimento e colocar tudo no colo de Hashem. Não adianta, porque ele tem muito trabalho, ele tem muitas outras atividades para exercer. E a mensagem é, não, eu vou enfrentar. E eu vou enfrentar e fazer tudo o que eu possa fazer. E muitas vezes, você deve ser um pouquinho herético. O que é herético? Não respeitar muito em nome de Deus. Em nome de Hashem. Então, o seu pequeno desrespeito é em nome de Hashem. Acho que esse é o último. Do ponto de vista biológico, você pode falar, o câncer de mama com um determinado tamanho, ele tem células que estão crescendo há 10 anos, 20 anos, para chegar naquele tamanho. Mas por que eclodiu em determinado momento? Pode ser um fator trauma, que você falou, o desastre que aconteceu, que caia a imunidade dela, que faça com que alguma coisa que estava num caminho desponte, ou estava quietinho e agora apareça. É o clique. É o clique. Porque muita gente fala, não tem nada a ver porque o câncer está crescendo faz 20 anos. Mas o clique que liberou ele, né? Como você fala. O câncer de próstata está lá para todo mundo, mas ele está quietinho. É que nem tireoide. A gente fica procurando achar de todo mundo. E tireoide é um problema. Porque hoje os médicos estão fazendo muito diagnóstico de câncer de tireoide. E muitos desses tumores de câncer de tireoide são tumores inofensivos. Inofensivos, nunca vão dar problema para o paciente. Né? Mas o que a gente faz? A gente indica cirurgia, tira a tireoide, tem que dar hormônio, às vezes tem que mexer nos gânglios, aí a pessoa pode ficar com insônia, assim, porque mexeu na tireoide, e às vezes é um tipo de tumor que... Ela sempre fica falando assim. Com um bom caráter. Como? Ela sempre fica falando assim. O diagnóstico foi câncer de tireoide. O patologista foi lá, câncer de tireoide. Né? Mas e o subtipo desse câncer de tireoide? Então hoje, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver o número de mulheres jovens operadas de tireoide. É muito grande. Muito grande. Porque não tem paciência, é só seguir. Pode fazer exame cada 6 meses. Ouve o paciente, conversa com o paciente, vê os sentimentos, estabelece a compaixão com o paciente e assim por diante. Também depende da ansiedade do paciente. Perfeito. Sim, o paciente conviver com um diagnóstico de câncer é muito difícil. Mas as mulheres estão mais preocupadas do que os homens. Pessoal, eu quero agradecer ao Dr. Aurélio. Minha conclusão da palestra é que os seguros médicos deveriam cobrar menos para quem vai na sinagoga, é isso? Vai fazer um repasse. Exato. Que seria melhor. Aí sim. Como sugeriu o seu América Prevente, aqui a gente... Bom, eu quero agradecer então ao Dr. Aurélio Remedio Rafael pela palestra. Como eu falei antes, é um mês especial para a cura, ainda mais a cura relacionada à espiritualidade. Então, o que a gente aprendeu aqui vale a pena divulgar e mostrar para todo mundo. Todo mundo precisa ter um apoio de espiritualidade e religião e não precisa esperar encontrar algum problema. Pode vir antes, já começa a preventiva. Quero presentear o doutor com um livro, O Portal da Confiança, Shara Bitachon. Esse livro ele fala exatamente da confiança em Hashem, em Deus, e como essa confiança afeta a vida da pessoa, todos os quesitos, saúde, financeiro, como ter mais confiança em Hashem traz a salvação para a pessoa no dia a dia dela. Que seja uma boa leitura, que inspire mais ensinamentos ainda. Claro, desculpa.
convido todos a fazer uma egrégora para que a reforma da nossa nova sinagoga seja mais rápida possível e que fique a mais linda possível. A disponibilidade sua de estar aqui hoje, véspera de feriado, fazer a palestra e se preparar, acho que muito mais trabalho de preparar do que de apresentar a ansiedade do que vai acontecer também. E falar que a gente fica muito contente de estar com você aqui. Agradeço.